Corte o tédio com mais conhecimento. Curta, se inscreva e compartilhe para mais informações sobre o mundo da ciência e tecnologia. O que você está segurando aí é um negócio de acrílico? É uma caixinha de acrílico, tá? Mas dentro dela tem um pedacinho de vidro. E o que tem nesse pedacinho de vidro? Toda a Bíblia escrita em 6 por 6 milímetros. Usando toda a Bíblia ou só o Pentateuco? Não. Toda a Bíblia. Nesse caso aí que você está segurando. É que o Rodrigo trouxe você aqui, senão eu ia falar, tá mentindo! Não é? Você não é o primeiro, tá? Que é difícil de acreditar. Exatamente. Por isso eu fiz esse chip desse jeito. O que acontece, Vilela, é que essa ideia minha não é original. Eu não sou o primeiro que faz isso. E vários escreveram a Bíblia dentro de um chip usando nanotecnologia no último, tá? De tal maneira que para você ler o texto, você tem que usar um microscópio eletrônico, tá? Para poder conseguir ler o que está escrito lá. E aí realmente a sua pergunta fica no ar. Porque ninguém tem um microscópio eletrônico para poder conferir. Exato. Tá? Ou você tem que pegar, levar lá para um amigo seu que trabalha na universidade, dá uma olhada aí. As letrinhas lá. Isso. Agora, o que a gente fez aqui, eu usei nanotecnologia, só que eu puxei um pouco para o lado da microtecnologia. As linhas que compõem as letras têm 1 micrômetro de espessura. A gente tem uma ideia, o que é um micrômetro? Um micrômetro, você pega 1 milímetro e divide por 1000, tá? É 1 micrômetro. Nossa. Mas com um simples microscópio... É mais fino que um fio de cabelo? Sim, o fio de cabelo tem 50 micrômetros e nós vemos o fio de cabelo, ok? Essas linhas nós não conseguimos... Abaixo de 10 micrômetros, o nosso olho já não consegue resolver. Mas se você pegar um microscópio simples, desses de criança, que talvez nós até tivemos quando era criança, você consegue ler, tá? E aí essa sua pergunta, eu não acredito que você tem, por favor, pegue o microscópio você mesmo, tá? E veja por você mesmo, tá? No mundo quântico, né? Aquele como que é? Do Homem-Formiga, né? Não. Nem chega a isso. Não, e essa é a ideia, entendeu? Que a pessoa, a primeiríssima pergunta, você já tocou no ponto direto. Porque as pessoas que compram esse tipo de chip, não esse, né? Sempre se perguntam, é mais pela fé do que pela... É um chip mesmo, que chip a gente pensa em alguma coisa mais eletrônica, como cartão de crédito. Ou não, é apenas um pedaço de vidro impresso? Eu falo um pedacinho de vidro para diferenciar de chip. Para não pensar que é o chip de memória, que você precisa ter um computador para ler. Não. É o texto, só que em vez de ser escrito assim nas páginas de papel, nós usamos uma técnica diferente e escrevemos com letras de cromo, tá? As letrinhas são escritas num metal sobre o vidro e você lê como lê a sua Bíblia. Nossa, inclusive tem alguns aplicativos de celular que você simula no celular um microscópio. Se baixar esse aplicativo, com o celular você consegue. Será que a qualidade da... o Vilela está na direção certa, porque como as linhas são de 1 micrômetro, não é qualquer microscópio, tá? Porque tem microscópio muitos... Você falou que às vezes um de criança mesmo daria para... de criança, mas aqueles de criança que tem várias lentes, sabe? Aqueles simples. E isso dá para comprar na internet por $20, $30, você compra um microscópio bem simplesinho mesmo e já dá para ver. Mas existem microscópios que aumentam 10 vezes, 50 vezes, isso não é suficiente, tá? Teria que aumentar pelo menos 200 vezes, e aí esses microscópios que é assim, é uma lentezinha que acrescenta no telefone celular, aí não dá. Não dá, né? Mas é possível, tá? É algo assim que não é difícil, tá? De se conseguir, de ler. Esse chip, ele pode ser colocado em qualquer... em vários artefatos, tá? Olha. Por exemplo... Se eu quiser colocar a Bíblia toda no pescoço. Exatamente. Então. Ou, por exemplo, nesse broche que se coloca na lapela, né? Sei.
Agora, isso é uma maneira interessante de preservar livros. Sim. Porque hoje, eu achei curioso esse trabalho deles, porque a gente fala muito hoje de preservar coisas nas nuvens. Porque o papel agora, por causa da ecologia, o papel está ficando cada vez mais complicado de manter. É uma árvore que você corta cada vez que tem um livro impresso. Tem toda essa questão. E muita gente fala, tudo na nuvem, mas a nuvem fica um pouco assim, tá lá, mas quem está controlando? Aqui eu tenho um intermediário, que não é nem o papel de celulose, nem a nuvem, é algo físico, mas num espaço diminuto. Ou seja, nesse tamanho aqui, eu posso levar uma biblioteca... Puxa... Enorme. Não sei se você tem esse cálculo, se dá para fazer, mas se eu pegar, por exemplo, uma grande biblioteca do mundo, eu coloco numa caixa de sapato.